Se você quer ser rica, se você quer ser rico, você precisa se comprometer em se tornar uma pessoa rica. Você precisa criar intencionalmente essa realidade, ter clareza de exatamente onde é que você quer chegar. Esse livro que eu estou lendo agora se chama Os Segredos da Mente Milionária. Eu li esse livro há um tempo atrás, eu consumi todo esse conteúdo e eu coloquei tudo isso em prática. E a minha vida financeira se transformou absurdamente. Obviamente não foi somente o livro, eu coloquei em prática tudo aquilo que eu estava aprendendo, eu transformei a minha mentalidade e principalmente eu transformei a minha autoimagem, mas esse livro aqui foi fundamental no meu processo e fez com que eu acelerasse assim absurdamente os meus resultados. E por isso a gente está fazendo esse estudo comentado. Se você é novo ou nova aqui no canal, eu sou Mel, eu sou uma baiana que mora aqui no Vale do Silício, na Califórnia. E a gente está fazendo esse estudo agora na página 55. Se você tem um livro, abre aí, página 55. Se você não tem um livro, não se preocupe. Não foi à toa que você caiu nesse vídeo. Tem informações aqui muito importantes que vão ajudar você a transformar a sua vida financeira. Então, fica aqui comigo até o final que a gente vai falar sobre tudo isso. Então, vamos lá. Ele vai dizer o seguinte: as pessoas, na sua maioria, jamais se comprometeriam a ser ricas. Se alguém lhes perguntasse, vocês apostariam a sua vida que farão fortuna nos próximos 10 anos? Quase todas elas diriam, nem pensar. Essa é a diferença entre quem tem muito dinheiro e os indivíduos de mentalidade pobre. É por não se comprometerem de verdade a se tornarem ricos que estes últimos não o são e provavelmente jamais o serão. Se você quer se tornar uma pessoa rica, você precisa se comprometer a transformar a sua mentalidade, a transformar a sua autoimagem, a realmente se tornar uma pessoa que está à altura daquela realidade. E para isso você vai precisar se desenvolver, para isso você vai precisar adquirir novas competências, entender mais sobre dinheiro, sobre o jogo do dinheiro, de repente sobre investimento. Você vai precisar se transformar até chegar nesse nível de riqueza que você quer alcançar, e poucas são aquelas pessoas que se comprometem. Muitas são as que dizem da boca para fora, mas quem acorda todo dia assim, ó, eu vou criar intencionalmente essa realidade, são poucas pessoas. E eu estou criando intencionalmente essa transformação na minha vida. Já criei, né, toda essa transformação até aqui e vou continuar criando essa transformação para mim. E se você quer criar uma realidade completamente diferente para você, fica nesse estudo do livro, porque vai ajudar você absurdamente. E ele vai dizer o seguinte: alguém entre eles poderia dizer, Harvey, não sei do que você está falando. Eu trabalho duro o ano inteiro, eu faço o possível de todas as formas. É claro que eu estou comprometido com o objetivo de enriquecer. E eu responderia que tentar não é o suficiente. A definição de comprometer-se é dedicar-se incondicionalmente. A palavra-chave é incondicionalmente. Incondicionalmente é apesar das condições que você tem. Mel, mas eu não tenho condição nenhuma de investir em alguma coisa que vai me levar a ter mais abundância financeira. Mas de repente você pode investir num livro. De repente você pode investir nesse vídeo aqui gratuito que vai começar a transformar a sua mentalidade. E quando a gente transforma a nossa mentalidade, a gente amplia a nossa consciência, a gente começa a se conectar com coisas, situações, pessoas que vão ajudar a gente a dar o próximo passo. Presta muita atenção nisso. Então ele diz, a palavra-chave é incondicionalmente. Ela mostra que você está dando tudo, e quero dizer tudo mesmo, o que tem para conseguir ser rico. É aquilo que você tem nesse momento com essa consciência que você tem hoje, tá? Muitas das pessoas financeiramente empacadas que eu conheço têm um limite quanto ao que estão dispostas a fazer, ao que aceitam arriscar e ao que admitem sacrificar. Embora se digam prontas para fazer tudo o que for necessário, eu sempre descubro, quando as questiono profundamente, que elas impõem uma série de condições em relação ao que estão ou não dispostas a realizar para ter sucesso. E aí você conversa com a pessoa que diz que quer ser rica. E aí, de repente, ela encontra informações. Que tal se você fizesse um curso online e lançasse na internet? Ah, mas eu tenho vergonha. Ah, mas eu não tenho câmera. Ah, mas eu não sei fazer isso. E não consegue se desafiar a adquirir novas competências, porque, como eu falei, para a gente materializar mais abundância financeira, a gente vai ter que se transformar.
A gente vai ter que se transformar em alguém que está à altura dessa abundância. A gente vai ter que gerar mais valor para o mundo e para as outras pessoas para que o dinheiro venha em retorno daquele valor que a gente está gerando. Estou dando aqui um exemplo. De repente Mel, eu não tenho uma câmera, mas eu posso pedir para uma pessoa emprestada, eu posso usar o meu celular, todo mundo hoje tem um smartphone, eu posso pegar um smartphone, começar a gravar meus vídeos, começar a vender minhas aulas. Eu tive uma aluna no meu curso, que eu nunca vou esquecer. Ela, para entrar no meu curso, ela dividiu o curso em 6 cartões diferentes, de familiares diferentes. Ela não tinha condições de pagar o curso. Ela dividiu nesses 6 cartões. Quando ela fez isso, ela entrou no curso. Quando tinha 2 meses para 3 meses do curso, era um curso mais longo, ela falou assim, eu preciso fazer o meu lançamento, porque eu preciso pagar os cartões das pessoas, eu preciso colocar comida na mesa para minhas filhas. Então, e eu falei para ela, você não consegue segurar mais um pouco, porque a gente vai entrar em assuntos que são importantes para o seu lançamento e tudo isso. E ela falou, eu não tenho como, eu vou fazer com o que eu tenho. Ela pegou a câmera que ela tinha, ela criou um cenário, ela vendeu o curso, e o primeiro resultado dela, eu nunca esqueço, foi 30 mil reais. Primeiro resultado dela, com as condições completamente desfavoráveis para os olhos das outras pessoas, mas muito favoráveis, porque ela já tinha transformado a mentalidade dela, ela fez com o que ela podia, com o que ela sabia. E ela teve um resultado incrível, ela pagou a todo mundo, ela comprou câmera, ela se capacitou e o negócio dela começou a crescer. Mas quando a gente transforma a nossa mentalidade, a gente vai entrar em contato com coisas que vão fazer com que a gente precise se arriscar. Ela se arriscou naquele momento que ela entrou num curso que ela colocou em cartões de 6 familiares diferentes. Ela poderia não conseguir ter um resultado, mas ela entrou com a certeza e a determinação que ela ia conseguir pagar cada uma dessas pessoas, e ela pagou com 3 meses. Então a gente precisa começar a entender que a mentalidade vai fazer com que a gente encontre todos os caminhos para fazer acontecer, mas a gente vai precisar se desafiar. A gente vai precisar tomar decisões que muitas vezes estão além da nossa zona de conforto. E aí ele vai dizer o seguinte, detesto ter que lhe dizer isso, mas ficar rico não é um passeio no bosque. E se alguém disser que é, ou essa pessoa sabe muito mais do que eu, ou não está sendo sincera. A minha experiência diz que enriquecer exige foco, exige coragem, conhecimento, especialização, 100% de dedicação, atitude de não desistir jamais e, é claro, programação mental de pessoa rica. Então, para mim, se você quer enriquecer, você precisa criar intencionalmente essa riqueza na sua vida. E aí é lindo o processo de criação, porque quando a gente entende do processo de criação, a gente pode criar qualquer coisa. A gente pode criar mais saúde, a gente pode criar mais abundância financeira, a gente pode criar a melhora dos nossos relacionamentos, ou relacionamentos novos, relacionamentos incríveis para a nossa vida. Então, ele diz aqui, você precisa também acreditar piamente que pode conquistar a riqueza e que de fato a merece. Repito, o significado de tudo isso é que, se você não estiver verdadeiro e plenamente determinado ou determinada a fazer fortuna, o mais provável é que não a obtenha mesmo. Então, ele vai repetir isso aí. Se você não está verdadeira e plenamente determinada a fazer fortuna, o mais provável é que você não a obtenha mesmo, porque vai exigir de você uma série de competências, de transformações que só se você estiver realmente determinado e comprometido, você vai conseguir alcançar. Então nem todo mundo quer isso, nem todo mundo quer ser rico, nem todo mundo quer ser milionário, quer ser bilionário. Então você tem que decidir exatamente o que é que você quer. Tem algumas pessoas que realmente falam, eu só quero uma vida mais confortável, tá tudo bem, é a sua escolha. Você está disposto a trabalhar 16 horas por dia? As pessoas ricas estão. Concorda em trabalhar 7 dias por semana e abrir mão da maior parte dos seus fins de semana? As pessoas ricas, sim. Admite sacrificar o seu tempo com a família e os amigos, a se privar das suas diversões e dos seus hobbies? As pessoas ricas fazem isso. Aceita arriscar todo o seu tempo, toda a sua energia e todo o seu capital inicial sem nenhuma garantia de retorno? As pessoas ricas estão dispostas a correr esse risco. Elas estão preparadas para agir assim e dispostas a fazer tudo isso durante um tempo que pode ser curto ou bastante longo. E você está pronto para essa realidade? Então, assim, eu queria ouvir o que ele ia falar depois, porque eu ia dizer, poxa, eu discordo de você, Harvey. Eu não acho que a pessoa tem que trabalhar 16 horas por dia, eu não acho que a pessoa rica tem que abrir mão do seu final de semana, abrir mão da sua família, se privar das suas diversões, dos seus hobbies. Eu já ia dizer que eu discordo completamente. Mas aí depois disso ele falou, algumas pessoas vão fazer isso por um determinado período de tempo, que pode ser curto ou bastante longo. Então, em muitos momentos, você vai precisar se dedicar um pouco mais para conseguir desenvolver certas competências, certos conhecimentos que exigem de você mais tempo, mais esforço, mas que depois de ao materializar, é que nem qualquer coisa que a gente aprende. Quando a gente começa a aprender, sei lá, a nadar,
primeira vez que a gente entrar na água e começar a nadar, a gente vai ter muito mais dificuldade, vai exigir muito mais esforço da nossa parte, tanto mental quanto físico, igual a dirigir, a mesma coisa, muito mais esforço. Depois que você aprendeu a dirigir, ó, você dirige conversando com outra pessoa do seu lado, cantando, ouvindo um podcast, nadando a mesma coisa. Você entra na água, você nada, você não fica pensando, tenho que bater o braço, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer tal movimento. Não, a coisa fica muito mais fluida. Então, realmente, em muitos momentos no começo, você vai precisar se dedicar um pouco mais, se esforçar um pouco mais. Mas depois disso, como eu contei para vocês em outro vídeo, o criador do RVshare, que é uma grande empresa aqui, bilionária, ele simplesmente trabalha 1 hora a 2 horas por dia, todos os dias. Esse é o horário que ele estipulou para ele de trabalho. Então, não é verdade que todo rico vai precisar trabalhar muito, vai ter que se dedicar sempre, que vai ter que perder final de semana, que muitas vezes a gente cria essa imagem nos afasta dessa possibilidade de riqueza, e não é o tipo de riqueza que eu quero. Eu quero ter mais riqueza justamente para o contrário, para eu ter mais tempo livre, para eu ter mais liberdade. E o que eu venho percebendo ao longo da minha vida é que quanto mais abundância financeira eu tenho, mais tempo livre eu tenho, mais eu consigo fazer o que eu quero na hora que eu quero, mais eu consigo ter mais tempo de qualidade para minha família, proporcionar coisas boas para minha família. Em muitos momentos eu precisar se dedicar mais, mas é um período e depois a coisa vai ficando mais fluida. Então ele vai dizer o seguinte: com sorte não terá que trabalhar muito tempo, nem sacrificar nada. Desejar é de graça, porém eu não contaria com isso. No entanto, é interessante notar que uma vez que você se comprometa, o universo se apressará em ajudá-lo. Um dos meus textos favoritos, escrito pelo explorador W.H. Murray, numa das suas primeiras expedições ao Himalaia, diz o seguinte, vamos ver o que ele tem a dizer, que eu quero contar um negócio para vocês. Ele diz assim, ó: até que esteja comprometido, sobrevém a hesitação, a possibilidade de recuar, uma ineficiência permanente. Todo ato de iniciativa e criação responde a uma única verdade elementar, e desconhecê-la mata incontáveis ideias e esplêndidos planos. A partir do momento em que o indivíduo se compromete definitivamente, a providência se move junto com ele. Que lindo! Toda uma cadeia de eventos emana da decisão do indivíduo, levando a seu favor todos os tipos de imprevistos, encontros e assistência material que ninguém jamais sonharia que pudessem ocorrer dessa maneira. Em outras palavras, o universo ajudará, guiará, apoiará e fará até milagres a seu favor. Eu creio muito nisso. Mas, em primeiro lugar, você tem que se comprometer. E aí ele faz a declaração: eu me comprometo a ser rico. Eu me comprometo a ser rica, eu tenho uma mente milionária. Vamos repetir de novo? A gente repetiu no vídeo passado, vamos repetir de novo? Repita junto comigo. Eu me comprometo a ser rica. Eu me comprometo a ser rico. Porque eu tenho uma mente milionária. Eu tenho uma mente milionária. E aí ele vai falar sobre as ações da mente milionária e vai passar um exercício aqui para vocês, que eu vou passar para vocês agora. E aí vocês vão fazer, a gente vai conversar na próxima aula. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. É muito impressionante que quando a gente toma uma decisão muito forte, uma decisão principalmente que vem carregada de uma emoção, então quando a gente associa uma intenção forte com uma forte emoção, isso aí é uma combinação muito poderosa. E principalmente se a gente combina uma intenção forte com uma emoção correspondente muito forte e a gente entra em ação no mundo com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente tem, tudo começa a se orquestrar. Porque a gente entra num nível vibracional que vai fazer com que a gente se conecte com tudo aquilo que está naquele mesmo nível. A gente abre uma porta como se a gente dissesse: isso agora é possível para mim. Me mande tudo, Deus, me mande tudo, ou o universo, o que quer que seja, que me aproxime dessa realidade. E aí, gente, é muito incrível, muito impressionante isso. Eu já contei aqui, mas eu não sei se você que está aqui nesse vídeo ouviu o que eu falei. Na virada desse ano, eu gosto muito da virada do ano, porque eu intenciono assim, o que eu quero para aquele ano. Claro que eu quero várias coisas, mas as principais, assim, o cenário de vida que eu quero viver, eu condenso assim num cenário mesmo, descrevendo tudo que eu quero para aquele ano. E nessa virada do ano eu falei assim: eu quero entender mais sobre o dinheiro, eu quero aprender mais a cuidar do dinheiro, a ter tempo de qualidade com o dinheiro. Normalmente essa parte de administrar as finanças aqui de casa, quem é responsável é Lucas, e eu sou muito melhor na parte de criar mais dinheiro.
Mas eu falei na virada do ano que eu quero entender mais sobre as nossas finanças, que eu quero aprender a cuidar do dinheiro, eu quero aprender a ter tempo de qualidade com o dinheiro e quero aprender principalmente a multiplicar o dinheiro para que a gente vá para um novo patamar, para um novo cenário de vida financeiro. E aí eu falei isso, fiz as minhas orações na virada do ano, falei que eu ia focar nisso e aí surgiu um evento de empreendedorismo que de vez em quando tem assim aqui no Vale do Silício. E aí eu comprei o evento, chamei algumas amigas, nenhuma poderia participar e aí eu fui pro evento sozinha. Eu sentia assim no meu coração que eu tinha que estar naquele evento. E era um evento que não tinha nada a ver com questões financeiras, nada disso. Era um evento de empreendedores. E eu chego, claro, que vai ter a ver de alguma forma, mas não era específico, sabe? Sobre finanças, investimento, multiplicação do dinheiro. E aí eu fui para esse evento. E nesse evento eu conheci um dos palestrantes que falava muito sobre isso. E sabe quando tudo que ele fala casa exatamente com aquilo que eu estou buscando? Ele falou exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento, que foi uma confirmação certeira de quanto eu estou criando aquela realidade. E aí, lá naquele evento, eu comprei mais um outro evento, aí fui para um outro workshop só sobre finanças, investimento, fiz um workshop um pouco maior. Depois, nesse workshop, teve uma venda de um mastermind de 1 ano, e eu fiz a compra do Mastermind e estou cada vez mais entrando a fundo em conteúdos assim que estão fazendo a minha cabeça pipocar, porque são muitas coisas novas que eu não conhecia, simplesmente porque eu não tinha determinado que eu ia me tornar muito mais rica, que eu ia aprender a cuidar do dinheiro, que eu ia aprender a multiplicar o dinheiro. Então as portas começam a se abrir a partir do momento que você decide, mas você tem que decidir realmente e se comprometer. Quando você tem uma intenção muito clara e você se compromete, todo o universo se orquestra. Muitas vezes é apenas se comprometendo a assistir toda quinta-feira o estudo do livro Segredos do Milionário aqui com o Mel. Eu vou me comprometer. E eu tenho certeza que eu vou me conectar com as informações certas, com a coisa certa, e eu vou entrar nesse nível de vibração. Só de você estar aqui, eu já te parabenizo, porque você é uma pessoa que está aqui absorvendo mais conhecimento sobre abundância financeira. Você está aqui disposta a se transformar. Mas vamos para o exercício, a gente vai conversar mais sobre isso. O exercício que você vai fazer é o seguinte: número 1, escreva um pequeno parágrafo sobre o motivo exato pelo qual você acredita que enriquecer é importante. E aí eu vou dizer para você escrever esse pequeno parágrafo aqui nos comentários, para você começar a trabalhar em grupo, porque quando a gente está em grupo, todo mundo entra na mesma vibração, todo mundo ganha com isso. Mesmo que você escreva depois no papel, se você puder aqui dividir com a gente no grupo, falar qual o motivo exato pelo qual você acredita que enriquecer é importante, me conta nos comentários. Esse vai ser o exercício 1. 2, procure um amigo ou um parente que esteja disposto a ajudá-lo. Diga a ele que você quer conquistar o máximo de sucesso, invocando o poder do compromisso. Olhe nos olhos dessa pessoa e repita as seguintes palavras: eu, e aí você vai colocar um espaço, onde você vai colocar o seu nome, por meio dessa declaração, me comprometo a ser milionário, ou mais ainda, em... E aí ele coloca um traço com uma data. Peça ao seu parceiro que diga: eu acredito em você. Então eu vou ser essa pessoa que vou dizer para você: eu acredito em você. Eu acredito em você. Se você se comprometer, se você criar essa intenção, se você decidir criar intencionalmente essa realidade, eu acredito em você. E aí depois você vai dizer muito obrigado. Gente, nessa declaração aqui ele manda colocar uma data. Eu, Mel, não gosto de trabalhar com data. Então vão ter pessoas que elas conseguem materializar mais rápido colocando uma data, e tem outras pessoas que não, que elas acabam se sentindo pressionadas por aquela data, não trabalham muito bem com data. Eu prefiro não colocar data, eu prefiro confiar que as coisas estão acontecendo exatamente no tempo que tem que acontecer, e eu acho que elas são muito mais aceleradas do que eu imagino, então eu confio nisso. Então eu não gosto de usar data, mas se você quiser usar data, você pode usar também, tá? Então são 2 exercícios muito simples. Um é de você dizer o motivo pelo qual você acredita que enriquecer é importante. Escreve isso no caderno, mas eu peço para você escrever aqui nos comentários. E número 2, diga para uma pessoa o seguinte: eu, por meio dessa declaração, me comprometo a ser milionário, ou mais ainda. Aí ele bota a data. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa diferente aqui hoje. Você vai escrever aqui embaixo essa afirmação: eu, por meio dessa declaração, me comprometo a ser milionária, ou mais ainda. Eu me comprometo a ser milionário, ou mais ainda. E a pessoa de baixo vai escrever assim: eu acredito em você. Vamos fazer esse exercício? Você vai escrever a sua declaração, e você também vai dizer: eu acredito em você, na declaração das pessoas, tá? E eu também vou comentar: eu acredito em você, na sua declaração. Vamos fazer isso, vamos fazer essa energia se movimentar,
Porque todo mundo fazendo esse exercício junto, a gente vai começar a vibrar nessa mesma frequência. E uma egrégora de várias frequências reunidas é muito poderosa. Então, se você quer enriquecer, vamos começar fazendo esse exercício aqui embaixo. Você vai colocar aí essas duas coisas. Só para repetir, porque eu falei demais. Quando você fizer a declaração, você vai fazer a sua declaração, mas você vai buscar uma outra declaração de qualquer outro seguidor aqui embaixo e vai dizer, eu acredito em você. E só pra gente finalizar, ele diz o seguinte, observe como você se sentia antes e como você se sente depois de firmar esse compromisso. Se a sensação que tem é de liberdade, você está no caminho certo. Caso tenha sentido uma pontada de medo, você também está no caminho certo, você continua no caminho certo. Mas se não significou nada, é porque você ainda está no padrão. Não estou disposto a fazer tudo o que for necessário. Ou no padrão, não preciso de nenhuma dessas bobagens. Seja como for, não se esqueça de que o seu padrão o levou exatamente ao ponto onde você está nesse momento. Então, ao fazer isso, você vai sentir. Você vai me contar nos próximos vídeos se você sentiu um medo, se você sentiu um entusiasmo, como é que você se sentiu. Tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Não esquece de depois curtir esse vídeo, deixa os seus comentários aqui embaixo e vai lá na playlist Os Segredos da Mente Milionária para você assistir os outros vídeos. Combinado? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.